de João, capítulo 4, e o versículo de número 9. Os que acharam, digam amém. Os que não acharam, digam espere um pouco. Diz assim: estão todos com a Bíblia aberta? Fique as irmãs aí, já nós vamos orar, pode permanecer aí. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher lhe respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em verdade, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, eu quero abençoar agora a vida de cada um que ofertou na tua casa, aqueles que deram, ó Deus, com o coração voltado a ti, aqueles, ó Pai, que deram, ó Deus, a sua oferta para abençoar este trabalho, porque sabe, ó Deus, que tudo é para a honra e para a glória do seu nome. Sabe, ó Deus, que tudo que está sendo feito aqui não tem recursos, não tem, ó Deus, a não ser da própria igreja, a não ser, ó Deus, dos próprios amigos, Pai. E agora estes que estão ofertando é porque creram, ó Deus, que este trabalho provém de Ti. E se creram, ó Deus, eu quero profetizar sobre a vida deles uma bênção especial, um milagre sobre a vida deles, ó Deus, maravilha sobre a vida do Teu filho. Agora, ó Pai, dê-me inspiração para pregar a Tua palavra e falar daquilo que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Abre o coração dos Teus filhos, prepare como terra fértil, e que esta palavra venha germinar e venha gerar grandes frutos lá na frente, em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar. Deus abençoe. Aleluias. Meus irmãos, quando nós lemos esta passagem, nós conhecemos muito bem a história. Jesus, cansado da viagem, se esconde da multidão. Jesus se coloca perto ali de uma fonte, a fonte de Jacó. Mas aqui na fonte de Jacó, onde Jesus para,
eu já aprendo algo muito lindo com Jesus, porque Jesus estava ali, junto à fonte de Jacó, e é enfatizado até por aquela mulher como a fonte do nosso pai Jacó. Mas nós precisamos entender que a fonte só tinha um nome de Jacó, mas quem cavou o poço foi Abraão. E depois de um certo tempo entupiram aquele poço, entulharam aquele poço. E a Bíblia diz que então veio Isaac e desentupiu o poço. E depois nasce Jacó, chega e coloca a placa dizendo o poço de Jacó. Já viu esse tipo de gente? Só leva o nome, mas os bastidores é que faz tudo. É assim ou não é? Só que na presença de Deus, nenhum deles é menosprezado. Para a mulher, a fonte era de Jacó e ela priorizava isso. Ela dizia do meu pai Jacó. Agora, todas as vezes que Deus dizia algo, Ele dizia assim: diga a Ele que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em outras palavras, Deus estava dizendo: para mim não tem melhor ou maior, tanto faz quem cavou, quem desentupiu ou quem colocou o nome. Na minha presença todos são iguais. Na presença de Deus todos nós somos iguais. Mas essa mulher já começa o dia errado, porque ela começa valorizando aquilo que era superficial. Ela diz a fonte de Jacó. E Jesus se assenta ali junto àquela fonte, ou aquele poço, e ele fica sentado ali, de repente ela chega, e aí ele olha para ela e diz: dai-me de beber. Ela olha para Jesus e diz: como? Tu me pedes água, sendo tu judeu? Porque vai me pedir água a mim que sou mulher samaritana? Em outras palavras, ela estava dizendo assim: como você, sendo um judeu, consciente, sabe que nós não se comunicamos, sabe que nós não conversamos, você vai pedir água para mim? Ele disse: mulher, eu estou pedindo água a você sim, mas deixa eu dizer algo para você, mulher. Se você soubesse quem te pede água, eu te daria água, e seria água viva, e essa água jorraria de dentro do seu interior uma fonte de vida eterna. Ela se interessou pelo assunto, porque quem não quer ficar sem sede? O ser humano, ele tem sede e tem fome. Se alguém disser para ele: olha, a partir de agora você não vai ter mais sede, é interessante o assunto, a proposta é boa. Ela disse: então, como é que funciona isso? Se eu não vou ter mais sede, eu estou tomando do poço do meu pai Jacó, que ele mesmo bebeu. Ele diz: mulher, eu tenho uma água que eu vou te dar, e esta água que eu te der, vai saltar de dentro de você uma outra fonte, vai ficar jorrando a vida eterna, ou a vida inteira, ou para sempre. Aquela mulher disse: então dá-me desta água. Problema? Agora começa a dificuldade. Até que ela não queria beber daquela água que Jesus estava oferecendo, o diálogo estava bom. Agora diz: eu quero beber dessa água. Ele diz: tem um preço. O preço aparentemente era barato, mas já viu aquele ditado que tudo que parece ser barato sai caro? Jesus falou para ela: ó, só chama o teu marido. Coisa pouca. Irmãos, se você quiser beber da fonte de água viva, se você quiser participar da glória, da graça de Deus, você precisa entender a primeira coisa aqui: tem um pedido de Deus. Ou pensa que é fácil? Ah, é fácil, eu sou crente. Eu estava vindo e pensando, muitas pessoas dizem: ah, eu sou crente, é crente nada. Vem na igreja só para fingir, para criar um status. Vive em pecado de prostituição, vive em pecado de adultério, vive errando, vive fazendo as coisas erradas na rua, aí vem na igreja. Aí aqueles que estão lá fora olham e dizem: aquele lá é crente, aquela lá é crente.
Não, pode até ser, pode até beber da fonte de Jacó, pode até participar de um nome. Na época o poço era de Jacó. Hoje em dia temos vários nomes: Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Metodista, Anglicana. Temos um monte de nome. Pode até beber daquela água, mas vai continuar com sede e não vai desfrutar da vida eterna. Agora quer beber da água viva, quer participar da fonte eterna, tem um preço. Hoje vivemos um evangelho que não custa mais nada. Hoje qualquer evangelho é fácil de aceitar, porque na maioria das vezes não requer um preço de nós. E o que é mais fácil, pagar o preço ou chegar e simplesmente ouvir o nome crente? Ele é crente, ela é crente. Eu vim aqui nesta noite para pregar para mim e para você, porque primeiro Deus falou comigo. Nós precisamos pagar um preço. O céu tem um preço. A salvação tem um preço. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: quer beber da água? Ela disse: quero. Ele diz: vai chamar o teu marido. Vai lá, chama o teu marido e vem cá. E aqui agora eu começo a pregar. E o tema da minha mensagem é: os 6 maridos da mulher samaritana. Há muito tempo atrás eu venho estudando isso aí, pensando, já pensei muito, mas agora hoje eu vou encarar de frente essa mensagem. Eu sei que muitos não vão gostar, mas alguns vão entender que tem um preço. Diga para a pessoa que está do seu lado: ser crente tem preço. Agora, fala mais sério ainda, diga para ela assim: e ir para o céu o preço é maior ainda. Está disposto a pagar, irmão? Está disposto? Sabe qual é o preço? É deixar os maridos. Jesus vai ali, afundando ali, até entrar lá no profundo do coração daquela mulher. Jesus olha para ela e disse: chama o teu marido. Até aí o assunto está bom. Ela disse assim: eu não tenho marido. E na realidade ela não tinha marido. E Jesus olhou para ela e disse: disseste bem, não tenho marido, porque o que tens, você teve. Quanto ela teve? E o que ela tinha agora não era dela. Então, total de... disseste bem, não tem marido, porque teve 5 que tem, agora não é teu. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher? Jesus está falando de tradição. Lembra? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aí agora Jesus vai mexer ali, na questão política entre judeu e samaritano. Aí Jesus vai fazer ela voltar lá atrás e lembrar da história dela. Quando Jesus diz para ela assim: você não tem marido, porque no original marido quer dizer senhor. Ele estava dizendo assim: você não tem senhor, porque você teve 5 senhores, e o que você tem agora não é seu. Sabe o que Jesus estava fazendo aquela mulher lembrar? Estava fazendo ela lembrar lá atrás. Um dia o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Chegaram em Babilônia, no meio de um povo diferente, e despovoou Samaria, despovoou Jerusalém, despovoou as províncias de Judá. Foram todo mundo para a Babilônia como cativo. Chegaram lá em Babilônia, deixou o lugar desolado. Samaria ficou deserta, não tinha mais população em Samaria, não tinha mais população em Jerusalém, não tinha mais população em Judá. Então pensou Nabucodonosor: o que vai fazer com essas cidades? Vai deixar vazias? Aí tiveram uma ideia, 2 Reis 16. Pensaram: então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouco de cada lugar
e vamos levar dos nossos povos, das nossas nações que nós comandamos, e vamos levar e povoar Samaria. Para Samaria não ficar deserta, vamos levar agora o povo para lá. E aí o que acontece? Com um pouco de pessoa que tinha lá em Samaria, e com o povo que vieram de outro lugar, misturou o sangue, misturou o povo. Aí ficou tanto os povos de outras nações, com o povo hebreu. Aí misturou, aí virou então o futuro dos samaritanos. E aí sabe o que aconteceu? Este povo, quando foi chegando, foi levando consigo os seus senhores. Eles foram lá para Samaria. Aí chegaram, eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo no livro de 2 Reis, para nós entender esta passagem. 2 Reis 17. Segunda Reis 17 diz assim, no capítulo de número 24, diz assim: e o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cute, de Ava, de Ramate e Serfavins, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, no lugar dos filhos de Israel, e tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões que o mataram, e alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente transportaste, e o fizeste habitar a cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. E veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Versículo de número 29. Porém cada nação fez aos seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, nas quais habitavam. Sabe o que eles fizeram? Chegaram lá, não conheciam nada da cidade de Samaria, chegaram lá e começaram a adorar os seus deuses, e de repente veio leões. Deus começou a mandar leão para matar o povo. Aí o povo começou a ficar com medo, porque tem crente que Deus só trabalha assim, só na base do medo. Tem gente que Deus só trabalha assim, na base do medo. E ele foi ficando com medo. Aí perguntaram: como é que funciona o culto do Deus dessa terra aqui? Nós moramos nela e nós não sabemos nem como é que faz para adorar Ele aqui. Quem é o Deus que nós devemos adorar? Aí descobriram que o nome deste Deus era Jeová. É este o Deus? É este o Deus que nós vamos adorar. Aí começaram então a adorar ao Deus Jeová. Só que não abandonaram os seus deuses, não deixaram de adorar os seus deuses. Adoravam a Deus, mas não deixaram os seus deuses. Adoravam ao Senhor Jeová, mas não deixaram os seus senhores. E aí agora, versículo 30, para nós entrar na mensagem. Quando Jesus diz para a mulher samaritana, ele olha para ela e diz assim: tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é seu marido. Ele estava falando agora sobre estes 5 deuses que o samaritano adorava. Diz aqui o versículo 30: e os de Babel fizeram Sucote e Benote, primeiro Deus. Segundo Deus, e os de Cuta fizeram Nergal. Terceiro Deus, e os de Ramate fizeram Azima. Quarto Deus, e os aveus fizeram Niba e Tartaque. Quinto Deus, e os serfavitas queimavam seus filhos no fogo. A Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfavim. Sexto marido, assim temiam. Está entendendo como é que funcionava o samaritano? Eles tinham 5 deuses. Aí, agora porque Deus estava enviando leões,
começaram a adorar a Deus, mas não abandonaram os seus 5 deuses. Aí ficou assim, tinha 5 maridos e adotaram um 6º que não era deles, era do povo de Israel. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é o seu marido. Por que não é o nosso marido? Ela diz: é simples. Perceba que o assunto muda lá em João. Porque se ele estivesse falando de marido, aquela mulher tinha falado: mas como é que você descobriu essa história de marido? Mas ele não está falando de marido, porque na hora que ele acaba de falar assim: tiveste 5 maridos, que tem agora não é seu. Ela olha para ele e diz assim: vejo que tu és profeta. Ele diz: aonde eu devo adorar? O que tem a ver adoração com marido? Ela não pergunta para ele do marido, ou como ele fez para descobrir o marido. Ela pergunta: aonde eu devo adorar? Ela percebe que o que ele estava falando era da adoração dos samaritanos, que estavam errados. Ela diz: então aonde eu vou adorar? Deixa eu dizer algo para você. Até nos dias de hoje tem muitos crentes que têm 5 maridos e o que tem não é dele. Acredita nisso? Está preparado para ouvir a mensagem? Está pronto? Tem pessoas que não têm Deus como seu Senhor ainda, porque Deus funciona assim: ou a Ele ou a outros deuses. Ele diz: não tem como servir a mim e a outros deuses. Tem como? Ou há de adorar um e deixar outro, ou amar outro e deixar o outro. Não tem como. E Jesus olha para ela e diz: você está com 5 e o 6º não é seu, filha. Que preço que aquela mulher ia pagar para beber da água, hein? Sabe qual era o preço? Era de abandonar os 5 deuses e adorar somente um. Primeiro marido daquela mulher samaritana era Sucote Benote. Repita comigo: Sucote Benote. 1, 2, 3. Pouca voz para muita gente. 1, 2, 3. Sabe o que significa Sucote Benote? Significa tenda de filhos. Sabe o que acontecia com o povo samaritano? Eles adoravam Sucote Benote e adoravam também a Deus. Deus disse: essa adoração não aceito. Sabe o que é isso? Tenda de filhos. Era um culto que eles faziam para a sua família. O Deus Sucote Benote era o Deus da família. Qual era o lema do Deus Sucote Benote? Família em primeiro lugar, depois as outras coisas. Sabe que até hoje tem pessoas que adoram Sucote Benote dentro da igreja? Ainda tem isso como seu Senhor, a família é o Senhor dele. Chega num dia de sábado, o pastor faz um culto, ele diz: eu não vou na igreja, porque eu prometi para o meu filho que ia levar ele para andar de cavalo. Olha, eu sou crente sim, mas eu vou, no dia que eu não tiver nada para fazer com a minha família, aí eu vou na igreja. No dia em que, aí eu vou, chega no culto de domingo, aí o pastor pergunta: irmão, por que você não vem no culto de domingo? Diz: rapaz, eu não vim porque a minha esposa falou para mim sim, que faz tempo que eu não levo ela a jantar, então eu fui jantar. Esses dias atrás nós estávamos no ensaio lá, né, Carlinhos? Estava no ensaio da mocidade, o jovem disse para nós assim: olha, amanhã eu não vou vir na igreja, domingo, culto da mocidade, ele é o segundo líder da mocidade. Ele disse assim: eu não vou amanhã porque eu tenho aniversário do sobrinho da minha noiva, então não vai dar para vir. E aí sabe qual é a resposta de Deus para os samaritanos? Deus diz assim: não ouvirei o estrépito dos teus louvores e nem o barulho dos teus instrumentos. Sabe o que Deus estava dizendo? Está me irritando ouvir a adoração de vocês, porque vocês adoram a mim em segundo plano, mas adoram em primeiro Sucote Benote. Quantos hoje em dia valoriza mais as suas coisas familiares do que as coisas de Deus? Quer beber da fonte da água viva? Quer beber da água da vida, irmão? Está diminuindo um amém. E eu sei que até o final vai ficar um só comigo. Olha lá ainda, se não sobrar só eu aqui. Mas isso não vai me intimidar. Eu poderia pregar uma mensagem que estava prontinha, estava quentinha. Eu ia falar sobre surpreendidos por Deus. Era uma mensagem sobre o Espírito Santo, mensagem de poder. Ia cair um fogo aqui.
Mas no meio do caminho, estou vindo ali e eu pensando. Cheguei, escrevi num papel aqui, peguei a Bíblia emprestada da irmã e vamos mudar o negócio. Não vamos deixar eu falar, vamos deixar Deus falar. Tem pessoas que precisam ser saradas aqui nesta noite. O diabo está se irandando com você. O diabo está se aproveitando da tua fraqueza para roubar de você a tua salvação. Mas Jesus nesta noite me enviou aqui para dizer que você vai beber da fonte de água viva. Vai beber. O diabo já está até irritado. O diabo já começou a ficar perturbado, porque ele sabe o que vai sair da minha boca aqui. Vai gerar vida em você. Vai gerar vida. Tu me amandura cai de ovaracé. Nesta noite nós vamos aprender a adorar a Deus. Vamos aprender a fazer sair de dentro de nós rios de água viva. Vamos. Ei, mulher, quer beber da fonte? Quero. Chama marido. Traz os teus maridos aqui. Eles aqui, mulher. Quando chegar no final da mensagem, eu vou te chamar para vir trazer os seus maridos aqui. Você vai entregar, vai dizer: Jesus está aqui, ó. A partir de hoje eu abandono ele e só adoro a um, 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 só um. Aleluia. Segundo marido e os de culta fizeram nergal. Sabe o que significa nergal? Protetor do rei. No original ele chama Apolion, ou Lúcifer, ou Satanás, o príncipe das trevas. Agora tem como você adorar a Lúcifer, a Satanás, e adorar Jeová? Eles faziam isso.